Ejeni leje lodo, emanja o, akpota pelebe, ya oromi o. Ejeni le lodo, emanja o, akpota pelebe, ya oromi o. Ejeni leje lodo. Estamos iniciando, então, mais um programa Atabaque Entrevista. Hoje, nesta quarta-feira, dia 20 de novembro. 20 de novembro, um dia que para nós hoje tem um significado muito importante, né? Hoje é reconhecido como feriado, né? Numa lei recentemente promulgada pelo presidente da República, em 2023, que torna feriado o 20 de novembro, como consequência de um trabalho que vem sendo realizado há vários anos de resgate e de, digamos assim, de uma certa valorização reconhecida pelo poder público da cultura afro, da cultura negra, da contribuição do povo desse país continental. E hoje o nosso programa Atabaque Entrevista tem a honra, a alegria, o prazer de contar com a presença da nossa querida irmã, e a Cláudia de Iemanjá, lá da cidade de Tapes, né? E a Cláudia, que é hoje a mãe do terreiro Ilê Axé Ominanã, que está aqui conosco e que vai conversar um pouco para trazer para os nossos ouvintes da Rádio Atabaque um pouquinho da história da Ia Cláudia, um pouquinho da história do trabalho que ela vem desenvolvendo na cidade de Tapes, à frente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, e que muito nos orgulha. Peço bênção, minha irmã, seja bem-vinda. A palavra é sua, por favor. A bênção de todos, boa noite. Bênção dos meus mais velhos, meus mais novos, meus iguais também. Bênção de todo o povo umbandista, dos quimbandeiros, né? Eu sou Iá Cláudia de Iemanjá, fui feita por Iá Clemência de Oxum, na cidade de Alvorada, né? A qual eu fiquei dentro do Ilê dela 25 anos, né? É a minha Ialorixá dentro da nação. Só tive ela, né, como Ialorixá, e como apoio tive o pai Rogério do Ogum, que é meu tio, era irmão dela, né? Atualmente eu dei seguimento ao axé dela, tanto que eu tenho parentes dela dentro do meu terreiro, né? Desde os sobrinhos, sobrinhos netos, enfim, toda a família, né? Às vezes até são parentesco dela longe, os sanguíneos, mas todos vieram para o meu terreiro de uma maneira ou de outra, logo que ela faleceu. E antes disso eu tive uma cacique de Umbanda, que se chamava Santa Teresa da Costa, e era do pai Ogum Mergê. A Santa Teresa também era uma filha de Iemanjá, morava na Céfer, né, durante muitos anos, lá em Porto Alegre, e foi quem me iniciou e me conduziu dentro da linha da Umbanda, da linha cigana e da linha do Exu, né? Então eu tive essas duas mulheres fortes, guerreiras, né? Que a Mãe Santinha, ela só não me aprontou dentro da nação dos orixás, porque na época eu não entendia o que era e qual era o contexto da nação dos orixás, Sim. né? Então eu tinha uma ignorância interna que aceitava a Umbanda, aceitava o Exu, mas não aceitava a nação dos orixás, né? Alegando que era muito compromisso. Eu comecei na religião, eu tinha 17 anos, né? A primeira chegada de alguma coisa nesse corpo aqui foi com 17 anos, né? Foi quando eu fui obrigada, assim, quase que de arrasto a procurar um terreiro, onde explicasse para os meus pais, que eram extremamente católicos, e são até hoje, que o que era aquilo que acontecia comigo, né? Sim. E eu estou aí hoje, 34 anos de casa, dentro de Tapes, né?
De orixá eu tenho 16 anos, por causa desses motivos, né, Sim, da ignorância, né, que eu tinha. E de Exu e Umbanda, né, que eu fui pronta na Umbanda um ano depois, né, são 37 anos, um 36 sim, e outro 37. Estamos na luta, nas lutas, né? Eu sou sim. uma Yalorixá que eu não fico só dentro do terreiro, eu dou palestra nas escolas, dou palestra nas universidades, né? Agora, esse ano, eu estou fazendo diferente, estou fazendo um convite para eles virem até o terreiro e passarem o dia no terreiro, né? Cada Conhecer, né? turma, claro, Ter num essa dia, né? vivência no terreiro, né, mãe? Isso. Essa Para que vivência. eles também, a gente possa fazer uma troca, né? É, Aluno e, e mãe de santo, pai de santo e um sim. terreiro, né? Eu A acredito aproximação muito dos que um saberes, terreiro. né? Hã? A Desculpa, aproximação não. dos saberes, né? Isso, Sempre vai proporcionar um crescimento para ambas as partes, tenho exatamente. certeza. Eu acredito muito na questão. Como eu tive uma Ialorixá há 25 anos, eu não saí de dentro do ilê dela insegura, como Sim. muitos saem inseguros, faço, não faço, copio um pouquinho dali, um pouquinho daqui e faço o meu axé. Não, eu acredito que o axé tu tem que aprender, tu tem que entender e depois tu colocar para fora e ter a tua família religiosa, né? Isso é O o que que eu chamo de aconteceu ter raiz, comigo né? foi basicamente isso. Como nós? Eu disse, isso é o que eu chamo de ter raiz, né? A gente É, segue. É claro que sim. cada casa, cada momento histórico, nós, Uhum. né, de uma maneira geral, nós somos aquilo que a espiritualidade que através de nós atua quer que a gente seja, mas sem perder o vínculo, a raiz com os nossos mais velhos, com aqueles que nos antecederam, né? É, Igual mas nunca vai ser, igual nunca vai ser, igual mas nunca tem vai que ser, manter a né? raiz. É, Uma coisa que a eu senhora tenho. falou, desculpa, agora eu já cortei. Uma coisa que a Tá. senhora falou, agora recente, é que infelizmente é uma realidade, muitos irmãos por aí, muitos pais e mães de terreiro, e isso não é uma crítica, é uma constatação, é um fato, É constante. acabam pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e daqui a pouco isso cria uma situação que não se sustenta. Aquela casa de axé acaba, ao meu ver, eu já vi acontecer algumas, acaba ruindo porque ela não tem raízes fincadas, como ela foi, né, feita, pega algo daqui, algo dali, fez um copia e cola, e aí não tem raiz, não tem Uhum. base, né? É mais ou menos por aí. Desculpa, É acabei lhe interrompendo. mais ou menos como como uma receita, né? Se a É, receita do bolo é uma e tu vai acrescentar, não vai dar certo, né? Em algum claro, momento o ela vai resultado vai ser explodir, diferente. né? Bom, E o que eu tenho muito compromisso com a religião em si, porque eu sim, penso assim, ser um religioso não é fácil. A gente está lidando com vidas, né? sim, Então, se tu está lidando com vidas, tu está lidando com o teu próprio eu. E aí, como é que tu não vai amparar essa pessoa de maneira, tu tem que amparar a pessoa que chega até o teu terreiro, de maneira que tu possa passar alguma coisa para ela e ela acreditar naquilo ali, né? ser Porque produtivo, muita ser gente construtivo. chega no terreiro da gente desequilibrado, totalmente Sim, desequilibrado, né? E a gente tem que ter um equilíbrio e uma sabedoria para poder reerguer aquela pessoa, né? Claro exatamente. que se ela for no psicólogo, ela vai se reerguer, mas num terreiro também, né? E mais rápido, Conheço com várias certeza pessoas, mais rapidamente. e mais rapidamente, né? Com certeza. Tá bom. Então, a mãe Cláudia e a Cláudia de Iemanjá, a sua casa, o seu ilê, sempre foi em Tapes ou a senhora teve em outro momento, em algum momento da vida, em outro local, depois veio para Tapes ou sempre foi Tapes? Eu tive o meu primeiro ilê, eu morava em Porto Alegre, né? Quando eu me Sim. aprontei, morava em Porto Alegre, eu me aprontei no Exu na década de 80, e Uhum. aí a gente tinha que ter a casinha do Exu. E eu morava em apartamento, né? E tinha muito pouco tempo para religião. Então, o que que eu fiz? Vou ter que alugar uma casa para poder levar os meus Exu. Sim. Aí o meu cunhado, que morava já numa casa que tinha um pátio enorme, ele chegou em um dia e disse para mim, não, tu não vai deixar
numa casa de aluguel, que tu vai ter que fazer sacralizações e coisas claro. que no decorrer do tempo vai pesar, porque a tua casa é de aluguel, daqui a pouco tu te muda. Foi aí que eu levei para casa do meu cunhado, né, da minha irmã, Sim, a minha linha de Exu, porque tinha falecido a minha avó, né, a minha mãe dele já, e a minha avó, na parte da Umbanda, tinham falecido as duas. E eu sim. acabei ficando sozinha, né? E o pior de tudo, que além de ficar sozinha, e sozinha entre aspas, né? A gente sempre está com o espiritual junto conosco. Mas naquele momento eu me senti sozinha porque eu fiquei sem a minha avó, fiquei sem a minha mãe, né? E fiquei com filhos de santos. Então, assim, ó, foi um problema sério na minha vida, porque não era só da minha vida que eu tinha que cuidar, era da vida dos outros também, né? Sim. Foi, foi dado aí que eu acabei largando o meu trabalho, né? Eu trabalhava fora e foi um determinado tempo que não deu para continuar, né? Para se Ou eu dedicar só para atendia a as religião. pessoas, ou eu trabalhava no meu Claro, trabalho, né? Que eu saía sim. aí em Porto Alegre não é a mesma coisa que aqui em Tapes, né? É, Em Porto Alegre tu pega um ônibus, tu chega às 7, 8 horas da noite em casa, sim. né? Eu tive o meu terreiro ali na Tristeza, no bairro Tristeza, na rua Dona Paulina, número cento e Uhum. dois, né? Eu nem sei o que tem ali, porque meu cunhado vendeu a parte dele no terreno, né? E acabou indo morar lá na Zona Norte de Porto Alegre. Sim. Então as coisas mudaram muito, mas quando eu saí da casa da minha irmã, do terreno dela, eu já saí para vir para Tapes, né? Que foi quando eu casei, né? Acabei vindo para Tapes, um ano depois de casado, por essa questão religiosa, né? Hum, E aí vim, trouxe meus caboclos, trouxe meus Exus, trouxe meus ciganos e toquei a minha terreira aqui em Tapes. Fazem que bem. 32 anos que eu tenho a terreira aqui. É uma história bonita. Que bom. É uma Bom, história. então, a nossa irmã, nossa e a Cláudia de Emanjá, que brevemente se apresentou para nós aí, para quem quiser conhecer o Ilê Axé Ominanã, lá na cidade de Tapes, né? Diz para nós aí, mãe, por favor, o endereço da sua casa, para aqueles que tenham interesse em visitar, ele procurar, enfim, por favor. Sim. O irmão que tiver interesse em me procurar, eu sou muito procurada também, né? Agora eu vou dizer uma coisa assim que as pessoas pouco acreditam, mas eu sou muito procurada por pais de santos, por gente que já é feita, né? Sim, Devido a eu ter sido filha de uma mãe de santo de idade, né? E foi a sim. única filha que ela aprontou. Os antigos era assim, eles não aprontavam qualquer um, eles não Sim. aprontavam toda hora, né? Uma que o poder Não era, aquisitivo, né? não Não era era da só noite para o dia. comércio, né? A Não, situação, não, não. né? E aí eu fui escolhida dentro do terreiro, eu era uma das filhas mais novas, quando ela me escolheu para ser uma Ialorixá. Né? Partindo dali, eu tenho meu terreiro hoje em Tapes, mas já expliquei como é que eu vim Sim, parar em Tapes, né? Que foi por causa do casamento. E a gente acolhe qualquer pessoa que vier, né? Seja um chefe de terreira que queira uma orientação, né? Eu vou jogar um búzio, eu vou sentar e conversar. Muitas vezes não é só jogar, né? Vou jogar uma sim, carta para conduzir aquele sacerdote, para conduzir aquele leigo, né? Que me claro. procurar. O terreiro é na rua Edmundo Dreyer, 875. É a rua do hospital, sentido oposto do hospital. Né? Quem chegar na Assis Brasil, né, em vez de entrar para a esquerda, entra para a direita. Meu terreiro tem uma placa bem grande na frente e um muro bem alto azul. É azul a casa, né, para É variar. azul. Casa da mãe Manjá tem que ser azul, né? E Eu ali eu vou, acolho qualquer pessoa, não interessa o cargo que tu tenha, claro, né? Se eu tiver agenda para te atender, com certeza. eu vou deixar aqui, mãe Cláudia, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, porque
como o nosso programa não vai ao ar apenas pela rádio, vai também pelo canal do YouTube, né? Então, eu vou deixar um Sim, bannerzinho aqui, só me corrija se está certo. É 994-798-724. Mais ou menos tá. isso? Falei certo? Isso, Então vamos isso. botar aqui E depois o outro que é mais usado, que é o 996. 996, tá? Deixa eu só exibir esse aqui. Tá Uhum. passando na tela aí agora. Tá passando, tá passando. 51994-798-724. Depois eu ponho lá no YouTube, na descrição do vídeo, os outros números então, tá bom? Nós vamos fazer um Isso. rápido intervalo então, mãe Cláudia, e já Sim. voltamos, tá? No segundo momento a senhora vai nos falar um pouquinho, contar um pouquinho da história do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Tapes, do qual a senhora hoje é presidente, né? Já Ok. voltamos então, brevemente. Agradecemos a audiência, a paciência dos nossos queridos ouvintes internautas e voltamos em seguida com a Ia Cláudia. Certo. Rádio Atabaque, a voz do povo de Axé. Muito bem, retornando então para esse segundo bloco do nosso programa Atabaque Entrevista, desse dia 20 de novembro de 2024. Aqui conosco a nossa irmã e a Lorixá, nossa querida Ia Cláudia de Emanjá, que está nos dando a honra, o prazer, a satisfação de trocar umas ideias aqui, de trazer alguns registros, algumas informações, já nos contou um pouquinho da sua história religiosa no primeiro bloco. E hoje a nossa irmã Ia Cláudia é presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Tapes. Nós sabemos que os conselhos do povo de terreiro são relativamente novos dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? É algo que iniciou aí a partir de um movimento bem recente, né? Numa Uhum. sociedade em que tudo muda muito rápido hoje, né, mãe? É Mas verdade. para o nosso povo parece que tudo é mais difícil, é mais sofrido, é mais devagar, né? Mas enfim, os resultados da luta daqueles que não desistem, daqueles que teimam e vão em frente, estão aí, a gente está vendo. Então, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para os nossos ouvintes da Rádio Atabaque e para os internautas que vão acompanhar também lá no canal da rádio no YouTube a nossa entrevista, um pouquinho da história, como começou, os primeiros contatos, enfim, como é que começou. A gente sabe que o Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Tapes, ele existe, se não me engano, desde 2018. O projeto de lei que eu vi aqui é de 2018. Não sei se foi aprovado Sim. nesse mesmo ano ou no ano seguinte. Conta para nós um pouquinho dessa história, por favor. A aprovação da lei foi aprovada no mesmo ano, né? Foi 2018, então. E Então, peguei certo isso aqui. foi 2018. Aí foi feita uma conferência, né? E Sim, foi elegido um presidente, né? E eu já sou a segunda presidente do conselho, sim, né? Então, assim, ó, eu é que montei o conselho de Antitaps, por causa dos sim, meus problemas judiciais de intolerância e de racismo do terreiro, né? Um sim, vizinho se mudou, né? Construiu o palácio dele, porque o meu terreiro é no centro, né? O senhor já conhece. sim, Ali é centro da cidade. E aí o meu vizinho achou que ele deveria denunciar o meu terreiro por baderna e anarquia. Era isso que está no processo, a, a né? alegação dele. A alegação dele. Aí, mas ele nunca alegou que fosse um terreiro, né? Aí ele Sim, alegou que não podia dormir por causa do barulho dos instrumentos, né? Sendo que a gente usava um instrumento só, que é o tambor, né? Então, alegou mil coisas. Bem, eu já entendi esse vizinho como racista, e ele é, né? Porque ele esteve à minha frente, eu briguei com ele 3 anos. Nunca assinei o TAC, que é um termo de ajuste de conduta, sim, que o Ministério Público te afunila para assinar.
nunca assinei, né? Então, eles cansaram comigo, né? Isso que eu digo, eles cansaram, né? O juiz da Venceu no vara civil, cansaço. o juiz da vara civil me deu o veredito assim, ó, que eu não estava no exercício da função organizatória, mas estava no exercício da função da fé. Então, que não ia ser, a meu terreiro não ia ser fechado. Mas quando Respeitou, eu né? cheguei, Respeitou. isso, eu estava no exercício da fé e não no exercício do trabalho, vamos dizer assim. Claro. Eu não estava fazendo um comércio, né? E daí não podia ser incluída na lei que tem aqui, que são de bares e danceterias, né? Exatamente. Aqui é a lei do silêncio, né? Aí fomos brigando durante 3 anos, né? O juiz da vara civil me deu como causa ganha, mas ele fez uma queixa-crime contra mim, né? Uhum. E aí eu fiz ele entender que essa queixa-crime não era contra mim, era contra um grupo de mais de 100 pessoas, Sim. né? E que constituía crime racial, com certeza, né? E aí foi através dessa briga, eu já conhecia o Babadiba, né? Mas pedi todos os apoios e socorro que eu pedi para ele me socorreu e me apoiou, sem ter cobrado um tostão para vir na TAPS me ajudar Sim. em todas as questões. Então, assim, ó, é uma pessoa que eu tenho em alta consideração. Hoje em dia ele faz parte da minha família religiosa, né? Eu faço parte Sim. da família religiosa dele, porque ele assentou a minha ancestralidade, né? Foi Sim. através dele que o meu Ilê tem ancestral hoje sendo, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por essa pessoa, porque foi ele que me ensinou tudo que eu sei. Ele me ensinou a me defender, ele me deu aquela palavra que eu precisava. Então, sempre, sempre ele, porque ele é, acima de ser religioso, ele é um lutador pelas nossas causas. Ele luta muito Exatamente. pelas causas dele, né? E dali eu fui aprendendo, né? Cada vez que a justiça me chamava lá, eu passava um telefonezinho para ele, escuta, o que é que eu faço? E daí ele dizia, ó, faz assim, assim, assim. E ali nós fomos ganhando a causa até que eu ganhei a causa criminal, porque o Ministério Público não pôde com a minha vida, né? Eles me chamaram lá quase, eu acho que umas 13 vezes, e as 13 vezes eu disse que eu não ia assinar o termo de ajuste. O TAC. Onde é que eles tinham entendido que eu ia assinar? Eu não ia assinar. E nunca assinei. Então, por isso que a minha casa não fechou, né? E aí, a partindo daí, eu trouxe de lá de Porto Alegre, com a ajuda do Babadiba, porque ele é presidente do Conselho Estadual, com a ajuda dele, eu Sim. trouxe com a ajuda dele, eu trouxe o Conselho do Povo de Terreiro para Tapes, né? Sim. O primeiro eleito a presidente do conselho foi um rapaz chamado João Amaral, né? E a segunda presidente do conselho sou eu hoje. O conselho tem poucos anos aqui. Mas é uma luta muito grande, porque a maioria dos nossos irmãos não entendem que eles têm que lutar pelo aquele território que é sagrado. Então, Não a entende, briga é não, bem difícil. A não briga é bem entendem a difícil. importância da união, né, mãe? Para o Infelizmente, senhor ver, eu consegui trazer um alvará antigo que existia na prefeitura, onde sim, te dá o direito de localização. E deixei na prefeitura, olha, cada um de vocês pode procurar o alvará de localização, porque mesmo que vocês não tenham alvará de pai e mãe, ali escrito, o de localização vocês têm. Porque claro, o meu terreiro não fechou por causa do alvará de localização. Porque o Ministério daí entende que se tu tem um alvará de localização, o município te reconhece, né? claro. É, Na maioria da cabeça dos meus irmãos não entrou ainda, mas vai entrar. Uma hora entra, né? tá certo, isso mesmo. Outra coisa que o Então conselho dá fez para. assim atuante, né? Que o conselho atuou foi colocar, era proibida a entrada de religiosos dentro do cemitério, né? Sim, Porque eles alegavam que era por causa da sujeira que ficava, que era por causa, que não era racismo,
Era por causa da sujeira, era por causa disso, daquilo, aquele outro, e fazia o baderno. Então, o cemitério daqui foi cercado, né, todinho, e tem portão eletrônico. Mas eu disse para ele, ir ao cemitério faz parte da nossa religião. Sim, Então, vamos fazer uma lei e vai passar na Câmara dos Vereadores, vai ser assinada pelo prefeito, e aí vai existir um questionário lá no cemitério para te poder fazer o teu ritual. E por incrível que pareça, hoje em dia está penso, e qualquer um que vier de fora pode fazer, inclusive, sessão dentro do cemitério. Desde que tu te comprometa a deixar o lugar limpo, como como tu encontrou. achou ou mais, né? Sim, que Então, legal. Olha, parabéns. Essa iniciativa é uma inscrição que existe, onde tu não precisa mais atirar um axé por cima do muro, né? sim, Como muita gente fazia. Não, agora o, o cemitério está fechado, só me resta atirar por cima do muro. Aí uhum. atirar, eu acho que tu atirar um axé é a mesma coisa que não fazer nada, É melhor não né? fazer. É melhor não fazer. Pois é. Então, Então, isso nós, enquanto são conselho, resultados, conseguimos. né? Hã? Resultados práticos do conselho e que influenciam na vida de todos os religiosos, né? Todos. Mesmo daqueles que eventualmente tenham desconfiança, enfim, porque até onde eu pude perceber dentro do regramento dos conselhos, né, mãe, a senhora pode nos esclarecer melhor, mas não existe, em primeiro lugar, não é como uma associação, que a pessoa vai lá e escolhe se associar. O conselho já Não. representa todos os religiosos, independentemente deles gostarem e deixarem de gostar, não. O conselho está ali para representar e defender a todos os religiosos, né? Então, Eles podem não qualquer. gostar, pode achar, mas o conselho está ali para defender todo religioso, né? Exatamente. Que Então, as no que o conquistas, né, são para todos. no que o religioso é chamado no Ministério Público, automaticamente eles vão acionar o conselho, Sim, né? Então uma coisa puxa a outra, né? E eu já tenho as defesas todas. Se caso do tambor a gente tem defesa para fazer, se precisa arrumar alguma coisa, que às vezes é parede com parede, né? claro, Aí precisa arrumar alguma. Não, mas vamos fazer um trato com esse vizinho, né? claro. Vamos barganhar, né? Que O nem tudo é diálogo, né? briga, né? Nem Diálogo. tudo é O diálogo briga. sempre é produtivo. E aí eu acredito que o conselho aqui esteja andando por causa dessas duas ações que nós conseguimos, né? E também das que iremos conseguir, porque quem nos dá abertura, porque um conselho só funciona se o poder público quer. Se o poder público não desejar que o conselho funcione, não vai funcionar. Aí o conselho vai ter que funcionar particular, o que Sim, não é representação do povo, né? claro. Se o conselho, por exemplo, em Santa Maria, o conselho funciona particular, aí não envolve a prefeitura, né? Sim. Não tem envolvimento do poder público. Aí as coisas Nesse, ficam mais difíceis, né? Porque nesse como é que tu caso, vai, por exemplo, adentrar um cemitério com 30, 40 pessoas, sim, né? Sem o prefeito dar um aval ali, sem alguém do claro. cemitério dar um aval. Não existe como, né? Aí Não vai acabar existe. gerando um atrito, gerando um desgaste desnecessário, né? Sim. Mas o diálogo sempre é um caminho do meio, como eu digo, né? O diálogo, o caminho do meio, sempre é Exatamente. a melhor escolha. E às vezes a gente precisa ceder em algumas coisas para depois poder avançar, né? Não se trata de Exatamente. fugir da briga, é recuar estrategicamente para depois poder avançar, né? Na O conquista. pessoal daqui, todo mundo sabe de que partido eu sou, né? Sim. Mas ele sabe que hoje eu não posso ter partido, porque hoje Exatamente. eu represento, eu sou presidente do conselho e o presidente do conselho não tem partido, Exatamente. porque Aí a senão ele Cláudia vai tem fazer as suas só. convicções, tem a sua Exato, ideologia, mas a exato. presidente consegue separar A isso. presidente é mesmo que o prefeito. O prefeito ele pode ser evangélico. Quando ele chegar lá e ocupar a cadeira, ele deixa de ser evangélico, Claro. Ele é né? prefeito de Ele tem que todos. tratar todas as religiões iguais, É, né? E exatamente. assim é o conselho, se a gente partidarizar, o conselho ele não funciona, né? Porque Sim. é fato dele não funcionar, é fato. Bom,
Para Aqui já quem aconteceu. precisar, então, mãe, um apoio, uma orientação, uma atuação, uma intervenção do conselho, lhe procure, o conselho vai auxiliar os religiosos Sim, dentro do com município de certeza, Tapes, com naturalmente, né? certeza. Porque o âmbito de atuação é dentro do município, Do porque se conselho é trata de dentro uma da lei cidade. municipal, Isso, né? é dentro da cidade. Mas estão Eu tenho, é, não só, se a pessoa não quer chegar lá no meu terreiro para ter uma orientação, eu tenho uma sala aqui, que é essa que eu estou conversando, que é na minha casa, propriamente para isso, sim, né? Para mim poder receber, averiguar o caso claro, e poder ver por onde eu posso ajudar. que Porque o bom. conselho está para ajudar e defender o religioso, né? Ele não está para acusar. E além disso, né, mãe Cláudia, tem agora, como a senhora já referiu lá antes, que houve a realização de encontros, de congressos, enfim, né, o conselho vai além daquela questão puramente legal, que é a representação, a intervenção quando há um problema, mas também atua de maneira a prevenir o problema, como a senhora referiu antes, fazendo os intercâmbios, né, com o saber acadêmico e o saber de terreiro, enfim. E Sim. agora, na sequência, nós vamos ter um quarto encontro, né? Quarto encontro Isso. afro-umbandista, que é promovido, é uma promoção, então, do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Tapes, né? Nós Isso vamos junto à fazer prefeitura. um rápido intervalo, né? Mais um intervalinho aqui, e em seguida já voltamos com o terceiro bloco do nosso programa Tabaco Entrevista de hoje, quando a mãe Cláudia vai nos falar especificamente desse encontro que deve acontecer em breve na cidade de Tapes. Já voltamos. Rádio Atabaque. Quem é do axé não nega sua fé. Muito bem, estamos de volta no nosso terceiro e último bloco do nosso programa Atabaque Entrevista de hoje. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui conversando, trocando ideias com a nossa Ia Cláudia de Iemanjá, que já falou para nós da sua trajetória, da sua vida religiosa, falou para nós do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Tapes, e dentre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no Conselho, agora está chegando aí, né? Agora já no dia 23 do próximo sábado, o quarto encontro afro-religioso de Tapes, que vai se realizar das 9 às 12 e das 14 às 17, lá no saguão da Escola Nossa Senhora do Carmo. E a Cláudia vai nos falar um pouquinho agora dessa realização, dos objetivos, da programação, o que se espera. Conta para nós um pouquinho aí, Cláudia, sobre esse encontro, por favor. Esse encontro, como todos os anos se faz, né, um encontro religioso. Eu não coloquei o nome desse seminário, porque para colocar a gente tem que dispor de Sim, mais horas, de mais palestrantes. E a gente sabe que o tempo de cada um é curto, né? E dentro dessa semana da consciência negra, todo mundo tem um compromisso aqui, um compromissos, compromisso lá, né? claro. Então, o que que eu fiz? Fiz para dia 23, para o sábado, mas também ainda não terminou a Semana da Consciência Negra, né, no dia Claro, 23, porque continuo dando palestras, né? Mas sim, assim, como foi marcado para o dia 23, por causa do período eleitoral, né? Eu não queria que fosse um encontro de extrema importância desse, eu não queria que fosse no período eleitoral. Porque o sim, período eleitoral, ele restringe muito, né? Ele dá muitas claro, desavenças, então eu não queria políticos fazendo politicagem dentro do encontro. sim, Então, o que que eu queria? Que o encontro fosse um encontro neutro, onde podem ir várias pessoas, tanto do segmento
como não sendo só simpatizantes, né? Então, Sim, será dia 23, o senhor vai ser um dos palestrantes, né? E eu aguardo o senhor aqui para a gente ter aquela conversa maravilhosa, né? sim, Sobre a Umbanda. E cada palestrante que vier, né? Ele vai falar da parte da Umbanda, por exemplo, o Cláudio vai falar parte da Umbanda e ecologia, né? Porque não sim, existe falar de um segmento religioso sem falar da natureza, né? exatamente. Então ele vai dizer o que ele sabe conforme o pensamento dele. Eu sempre que assisto palestra, o que me serve, eu boto para dentro. E o que não me serve, eu não pego, né? Sim, Então não pego para mim. Então é uma só filtrar, palestra, né? um encontro, né? Um encontro desse tamanho, ele dá muito conhecimento. O pai André vai falar sobre a Quimbanda, né? Sim, E suas origens, também vai falar sobre ecologia, porque a Umbanda também a Quimbanda mais do que ninguém precisa se falar e sim, né, da ecologia, por causa dos diversas queixas que nós temos da sociedade em relação aos despachos, né? sim. Precisa ser falado. E nós teremos também um aprinólogo, que é o mestre Sica do Oió. Ele vai trazer o livro dele, vai fazer um lançamento na Costa Doce, que ele não tinha feito ainda. E vai Olha falar só. sobre as origens do Oió, né? E eu acho, dentro do meu pensamento, que quando o livro é lançado de um lado da nação, ele deve ser adquirido, porque eu devo conhecer um pouco daquela outra nação, não só conhecer a minha, mas Claro, também conhecer como é que é a nação do outro, né? Um exatamente. teologista, ele aprende tudo, né? Um pouco de cada, uma pincelada de cada religião, né? De cada segmento. O Então, nós fato, também temos, e né? o fato Nós, de a gente aprender, conhecer, não quer dizer que tu tens que mudar alguma coisa, que tu tem que mudar a tua já, tradição, o teu fundamento, não. não quer Mas dizer que está errado, né? claro, eu sempre penso Teu e lado tenho não dito está errado, isso. apenas tu vai comprar o livro para Exatamente. ver qual é a ideia, qual é o conhecimento, porque o mestre É, Sica é de vertente muito próxima sim. a negros escravos, né? Se eu não me engano, ele é a terceira geração, né, de negros Olha que foram só. escravizados. Então ele vem, porque ele é meu amigo pessoal, vem dar uma força, e quem quiser comprar o livro dele, está contribuindo com toda a causa que ele luta, porque ele vai em Sim, muitos lugares fazer luta, né, assim como eu. Depois nós teremos o pai Júlio do Oxalá, que virá com o boneco Bastião, né, onde o boneco Bastião fala da cultura religiosa, como sim. ela começou. Enfim, o boneco é a diversão para não deixar as palestras monótonas, né? E o pai Julinho tem uma contribuição muito grande para nos dar, né? Antes pandemia e pós-pandemia dentro da religiosidade. Então, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com esses palestrantes, né? E tenho certeza que ninguém vai perder uma tarde por ter ido lá, né? A Muito pelo parte da contrário, manhã, né? a parte da manhã eu dediquei para as mulheres, Sim, né? As mulheres periféricas e mulheres negras. Por quê? Porque nós precisamos dialogar entre nós mulheres, tanto mulheres de axé como mulheres civis, né? Nós sim, precisamos dialogar sobre feminicídio, nós precisamos dialogar sobre a questão racial e elas no trabalho, né? Nós precisamos levantar a autoestima de muitas mulheres que acham que elas não são, que são menores, né, que os homens por causa do machismo no Rio Grande do Sul. Então nós precisamos discutir várias coisas dentro da parte feminina. Então de manhã vai ficar para as mulheres, vai ser sorteado uma maquiagem, um penteado, uma manicure e um pedicure, né, que são profissionais que vão doar serviço nesse dia, sim. né? Eu acredito que vai ser bem bom.
né? Essas E aí os atividades, palestrantes que ficarem vão fazer uma comida lá e a gente vai almoçar lá mesmo. que legal. Só para Aí, esclarecer aqui para o nosso público, essas atividades, então, das 9 às 12, né, o atendimento específico para as mulheres, para as mulheres. e esses serviços que vão ser prestados, como a senhora referiu, já vão ser prestados ali, no local, na hora. No local. No local, Tá. estou esperando um transista para fazer trança ali na hora. Vamos ver se ele. Uhum. Ele não me confirmou ainda, porque ele tem muito compromisso nessa época, e o pessoal enlouqueceu. E ele está Sim. com a agenda assim, mega lotada, né? Vamos ver se ele consegue vir para fazer as tranças, né? Porque a trança é uma história negra, né? Claro. Onde as negras trouxeram dentro dos navios negreiros as sementes que elas achavam que deveriam dentro do cabelo, né? Por isso que nós temos sementes que nunca foram nossas, né, brasileiros, Sim. mas que a gente se empodera, né, disso. É. Mas a maioria das sementes que vieram foram sementes de África, né, para que eles pudessem plantar aqui. Foram roubadas as sementes? Foram. Passaram a mão, colocaram nas tranças e ó, vamos lá. Sim. É quase a mesma história da Yabayomi, né? Que é a boneca feita de nós. É uma boneca de tecido feita de nós. Vamos ter também uma mulher que é uma professora, desde manhã, que ela vai entreter as crianças. A mãe pode ir levar a criança, levar seu filho. Sim. E a professora vai entreter contando histórias também do nosso povo. É só Que legal. infantil, né? Aí Sim, vai claro. ser na parte infantil. Eu espero que seja um grande encontro, porque com essa questão da política aí a gente teve que deixar tudo para trás, né? Sim. Nada podia ser cedido, verba não podia vir, então foi um ano bem complicado. Claro. Para um segmento assim, seguir é muito complicado. E o nosso conselho aqui na TAPS, ele está conseguindo sobreviver, né? Que a maioria dos conselhos fecha, né? É o conselho do idoso, ainda funciona aqui. Mas muitos Sim. conselhos deixaram de existir porque as pessoas não têm persistência, né? Eu acho que persistência é uma coisa que, se tu acredita na luta, tem que persistir, né? Exatamente. E aí a gente Esse vai aprender também com o pai André e com o pai Cláudio aí, como nos defender, né, dentro do processo religioso quando formos chamados no Ministério Público por causa de um tambo hoje. Exatamente. É Hoje exatamente assim. hoje até tem uma questão, né? Eu há poucos dias acompanhando uma situação que aconteceu com uma mãe de terreiro lá do Pará, que a gente acabou atuando, fazendo, né, intervindo, tentando auxiliar, né, através da rádio. E eu acabei vendo o seguinte: existe uma instrução normativa a nível federal que fala do número de decibéis, né, que são Exato. permitidos, e muitas vezes as pessoas confundem, como a senhora disse no início, referiu no início lá do seu caso pessoal do vizinho que fez uma denúncia como se fosse tentando enquadrar numa lei que não tem nada a ver, lá de bares e boates e etc. Não, o aspecto Nem nos religioso representa essa lei. é outra realidade, né? É Então, verdade. isso é muito importante e a gente precisa disseminar esse conhecimento. Mãe Cláudia, assim, ó, eu fiquei muito honrado, lógico, com o convite, e estou à disposição, e mesmo antes da gente se encaminhar para o final da nossa entrevista aqui de hoje, eu quero deixar muito claro que a Rádio Atabaque, como conversávamos no intervalo ali, é um projeto dentro do coletivo Nação Aruanda, do qual hoje eu estou presidente, tá? Mas a rádio, a proposta é que ela seja uma voz do nosso povo de axé, tá? Então, a Rádio Atabaque e o próprio coletivo Nação Aruanda aqui está ao seu inteiro dispor para a Cláudia, para a sua casa, para o Ilê Axé Ominanã, para o Conselho Municipal de Tapes e para qualquer irmão que precise do nosso apoio, da nossa, de alguma maneira que a gente puder ajudar. Atrapalhar nós não vamos. Se for para atrapalhar, nós ficamos quietos, né? Mas o que a gente puder contribuir, porque é um momento, a gente vive um momento,
o senso comum assim parece que mas está tudo muito bem, hoje a gente tem liberdade religiosa, etc. Eu sou muito cauteloso. Nós vivemos hoje, no meu ponto de vista, um momento muito cinzento, né, da nossa história recente de religiosos. Eu sou de um tempo de que a gente não podia sair na rua paramentado sob pena de ir preso. Tá? Então, eu vivi isso lá atrás, né? E eu não quero que isso volte a acontecer. Então, tudo que eu puder fazer para que os nossos direitos, que são hoje respaldados pela Constituição Federal, sejam respeitados, eu vou fazer. E vou ajudar a qualquer irmão, sem perguntar a sua raiz, sem perguntar a sua nação, sem perguntar a sua vertente, não importa. Nós precisamos quebrar de vez essa ideia de que o diferente é ruim. Não. Nós temos raízes diferentes, mas nós somos todos de uma raiz universal, que é a nossa ancestralidade. Então, se a casa de um é Oió, a casa de outro é Angola, a casa do outro é Jeje, a casa do outro é só Umbanda, a minha casa é assim, a tua casa é assada, não importa. Nós temos que nos dar as mãos. E, nesse sentido, conta sempre conosco. Vamos dar as mãos. Né? A gente, como eu sempre digo, a gente precisa de respeitar o outro. Né? Exatamente. Eu tenho que respeitar o outro para eu poder exigir respeito. Aceitar o outro, né? Porque se eu não respeitar, eu nunca vou aceitar o outro. E assim, é diferente, é sempre como eu digo para meus filhos, a gente vai ajudar em serões, em outros serões, em outras casas. É diferente de nós? Sim. É diferente. E aí, se não fosse a diferença, não existia. Né? Como é que os nossos antigos sobreviveram à diferença e nós não podemos sobreviver? Né? Então, exatamente. É uma contradição, né? Que a minha mãe sempre ia ajudar nos serões das amigas dela, que nem eram do lado dela, né? Sim. Ela só perguntava como é que faz. Fazia assim. Então tá, vamos fazer assim, né? Sim. E até hoje, né? Então eu acho que o ser humano ele está muito individualista, né? Pensando só nele, pensando que nós não temos o racismo. E temos, porque existe o racismo velado, onde tu custa para descobrir que está sendo vítima. Né? E o pior racismo é aquele do inimigo do inimigo da trincheira, como se diz, né? Muitas vezes nós temos irmãos que têm atitudes racistas e preconceituosas para com outros irmãos de outras casas de axé. Isso Exatamente. É algo que hoje não se pode admitir. Nós temos dois problemas. Nós temos racismo internos, né? Que é nós com nós mesmos, que onde se um galga melhor que tu, ele ganha ou é melhor de vida, ele já não presta para ti. Então nós temos racismo conosco e ainda temos o de fora, né? Dos leigos. Então é uma situação bem difícil. Né? É complicado. As pessoas não sabem que para ter um cargo, por exemplo, o conselho de Porto Terreiro eu briguei muito aqui, porque fui eu que trouxe para cá, né? E daí na hora da eleição não fui votada, mas hoje eu entendo que eu não fui votada porque a pessoa que foi achava que podia fazer, né? Então, quando tu acha que tu pode fazer as coisas, tem que botar na mão daquela pessoa que acha que pode, né? Até a pessoa bater com a cara na parede e ver que ela não pode, porque o governo não vai ajudar ela, né? Sim, é uma pena. É essa situação. Para todos os nossos ouvintes, para todos os internautas que vão nos acompanhar também pelo YouTube, Mãe Cláudia, das 14 às 17, então, é esse momento que é aberto ao grande público, ao público em geral, né? De manhã, aberto às mulheres, e das 14 às 17, aberto ao público em geral. Para quem quiser conhecer, quiser chegar lá, e não tem nenhum tipo de cobrança, pedido de alguma campanha, recolhimento de donativos, nada disso. Assina uma presença, né? Isso, uma assinatura de presença a gente precisa. Né? Tá, que bom. Mas então, só. Estão todos convidados, né? Os nossos irmãos religiosos de Tapes, Camaquã, Cerro Grande, Arambaré, Barra do Ribeiro, enfim, de toda a região, né? Para participar, prestigiar esse evento, 4º Encontro Afro-Religioso, que acontece ali na cidade de Tapes, a promoção, então, do
Conselho Municipal do Povo Terreiro, com o apoio da AFOT, né, como a irmã referiu ali. E, lógico, a parceria do Poder Público Municipal de Tapes, que, bem se sabe, tem dado a devida atenção, o devido respeito, reconhecendo a relevância do nosso povo, a importância do nosso povo enquanto cidadão de direitos, em par de igualdade. Apenas isso, em par de igualdade com qualquer outra denominação religiosa. Nós não queremos ser mais, mas também não vamos admitir ser menos, né? Exatamente. Então, que bom. Desejo desde já muito sucesso no encontro, muito sucesso ao Conselho, né? A sua administração à frente do Conselho. Que meu pai Xangô ilumine, que a mãe Iemanjá não nos desampare nunca. Né? E estamos às ordens. As suas palavras, então, mãe Cláudia, as suas palavras de encerramento aí para os nossos ouvintes, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar divulgando. Hoje foi os dias dos rádios, foi várias rádios divulgar, a Rádio Web, a rádio daqui também, divulgar. Estou divulgando em cima quase da hora, por causa que o cara saiu muito tarde, devido às eleições, mas eu espero toda a população que puder nos prestigiar, no sábado à tarde, se não puder, de manhã, vão de tarde ouvir, né? Nada que a gente ouça deixa de ser aprendizado, muito pelo contrário, né? Muitas vezes uma palavra, ela vale muita coisa na vida da gente. Então, quem é do axé, quem é simpatizante, que vá lá sábado de tarde assistir os palestrantes, que vão com certeza sair de lá bem nutridos de coisas boas, né? Muito obrigada ao senhor, pai Cláudio. E a minha casa está aberta para o senhor, quando quiser aparecer no Ilê Axé, o senhor pode aparecer. Muito obrigado, fico muito grato também. Tá bom? Conversamos, então, com a Cláudia de Iemanjá. Nos encontramos dia 23. Nos encontramos dia 23, com certeza. E a todos os nossos amigos, ouvintes da Rádio Atabaque, aos internautas, aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelas outras mídias, que nós aos pouquinhos vamos entrando também no Facebook, no Instagram, mas isso ainda está devagarinho, né? Porque a gente mais velha tem dificuldade com essas coisas, né? Mas nós agradecemos o carinho, a atenção de todos. Esperamos, então, por todos lá no 4º Encontro Afro-Religioso, na cidade de Tapes, e vamos nos despedindo do nosso programa de hoje, deixando o nosso pedido e o nosso agradecimento que os orixás sempre derramem muita luz, muita paz, muito axé, luz na mente, paz no coração, energias positivas para todos nós. Grande abraço, mãe Cláudia. Axé a todos que nos ouviram. Até mais. Até logo. Até mais.